Aqui, ó. Esse aqui é o novo. Tem o de beijinho que tem lá, que é mais caro do que esse aqui. Tem esse aqui, que é só 33. 33! Aqui, ó. 36 reais. Isso aqui. Isso aqui é 36. Isso aqui é 33. Então, gente, esse aqui é 36. Ai! 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 Ô, mamãe. Ô, gente, essa mamãe é muito fugir. Quer fugir. Porque eu vou passar um dia inteiro aqui. Sim. Esse aqui. Vou fugir. Temos esse aqui e esse aqui. Esse aqui não é diferente. Esse aqui é diferente. Vem.